Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E como sempre, eu vou pedir para vocês deixar o like aqui nesse vídeo. O like de vocês, gente, tem uma importância gigante para apoiar aqui o nosso canal. E se gostar do conteúdo, se inscreva aqui e ative as notificações. Assim você não fica de fora de nenhuma novidade que vai vir por aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender a confecção de 7 lindos pingentes natalinos, todos eles em formato de xícara, estão bem lindos e eu espero que vocês gostem bastante da aula. Todas as informações para que vocês possam adquirir a apostila de vocês vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, vamos embora! Vamos começar a confecção pela xícara, então aqui eu estou utilizando a linha de meada com 2 perninhas de linha na agulha e eu fiz a marcação desse desenho aqui com a caneta fantasminha. Para o bordado estou utilizando o pontinho atrás. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse pontinho, eu vou deixar a playlist com os pontos de costura que eu uso aqui na descrição do vídeo. Então, nosso bordadinho ficou pronto, vou fazer 2 pontinhos de arremate aqui na parte de trás e cortar aqui a nossa linha. Agora eu vou colar esse detalhezinho da parte de baixo, ó, reparem que eu só apliquei a cola na parte de cima, cuidado também para não aplicar cola nas laterais para não atrapalhar a costura, tá bom? Vamos fazer aqui a aplicação das folhinhas, eu tô utilizando a linha de costura comum e vou fazer a aplicação aqui com um pontinho palito. Se você preferir também, você pode só colar se você não quiser bordar, tá bom? Então, vou fazer a aplicação em volta de toda a folha e para fazer o detalhezinho do meio da folha, eu usei a linha de meada dupla na agulha nesse tom aqui, que é um tom de caramelo. Então, vou fazer nesse bordadinho, olha como fica super bonito, gente. E depois de finalizar esse bordadinho, eu vou aplicar o detalhe vermelho também com pontinho palito. Agora, vamos dublar aqui essa parte da nossa xícara, tá? Eu vou pegar a parte de trás, na parte de cima eu vou aplicar a cola de silicone fria bem rente na bordinha. E aqui vamos alinhar tudo muito bem, para que fique bem alinhado. Depois vamos aplicar um pouco de cola no corpo da xícara, deixando a parte de baixo e as laterais sem cola, tá bom? Passe a chama do isqueiro na parte de cima para dar acabamento. E vamos repetir esse mesmo processo na parte de trás da nossa xícara, tá bom? Mesmo processinho de dublagem, igual nós fizemos na parte da frente. Para a alça da nossa xícara, eu vou aplicar a cola na parte interna, deixando as laterais livres. E vamos fazer o ponto caseado em volta da nossa alça. O pontinho caseado eu também já ensinei aqui no canal, ele vai estar na playlist aqui na descrição do vídeo. Aqui para o arremate, ó, eu já dei 2 pontinhos ali na parte de baixo. Entrei com a minha linha dentro da costura e agora vamos aqui continuar a montagem da xícara. Antes da costura, vamos unir aqui as duas partes e fazer essa marcação ali para delimitar. E depois vamos tirar um pouquinho desse excesso do feltro marrom ali da parte de baixo. Isso aqui é só para ajudar na hora da costura. Feito isso, vamos alinhar as duas partes e vamos encaixar a alça ali na lateral. E depois de encaixar direitinho, vamos aplicar só um pinguinho de cola para que ela não saia do lugar. E agora sim, vamos começar o ponto caseado. Na parte vermelha, eu não troquei a cor de linha, porque as cores estão conversando aqui super bem. E quando chegar na alça, vamos fazer aqui o ponto caseado de união entre partes. Esse pontinho também vai estar na playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, aqui vamos seguir com o ponto caseado e eu vou deixar para vocês aqui a forma como eu faço o arremate. Então, eu dou o meu ponto final, dou mais um ponto em cima dele e entro com a minha agulha ali por trás da costura. Assim, finalizamos essa parte da xícara. Vamos agora para o Papai Noel. Eu comecei fazendo aqui a marcação do rostinho, furei o molde com a agulha e depois marquei com a caneta fantasminha. Fiz isso no bigode e na barba também. E lá naquele desenho que nós bordamos na xícara. Vamos seguir aqui colando o cabelinho da parte de trás. Eu gosto de aplicar a cola ali na cabeça e posicionar o cabelinho. Nosso Papai Noel não vai ter franja, tá? Aqui para o recheio estou utilizando a manta. É só aplicar um pouquinho de cola ali na parte de feltro que vai ter o recheio e aplicar na manta. Não precisa ser muita cola, tá? Vou colar também o bigode e a barba. Em seguida, é só refilar a manta, tá?
A barba e o bigode vão ter apenas uma camada de manta e a cabeça 2 camadas. Aqui, ó, na orelha, eu gosto de tirar esse excesso, encaixar, né, as 2 partes e fazer a separação da orelha, igual eu faço quando peças aí têm enchimento. Então, eu vou fazer aqui o pontinho alinhavo, né, nessa divisão aqui da orelha com a cabeça. Eu gosto de fazer isso para dar um efeito mais natural, mas fica a seu critério aí fazer ou não, tá? Vou dar 2 pontinhos de arremate aqui na parte de dentro para segurar bem essa costura. E depois é só repetir esse mesmo processo na outra orelhinha e fazer o ponto caseado em volta de toda a cabeça. Não precisa trocar a cor de linha. Aqui eu vou fazer o ponto de arremate, dando um ponto em cima do primeiro ponto e mais um pontinho à frente. Entro com a agulha ali no meio dos 2 feltros, saio à frente e corto a linha. Vamos agora fazer aqui a barba. Para o nosso Papai Noel, vai ter esse detalhe aqui, ó, que nós vamos fazer o bordado com um ponto atrás, igual fizemos o detalhe da xícara. Eu estou utilizando aqui a linha de meada, dupla na agulha, mas pode ser a linha de costura. Eu vou fazer esse processinho aqui de bordado na barba, depois vou juntar as 2 partes e fazer o ponto caseado em volta e a mesma coisa no bigode. Agora, vamos seguir aqui fazendo a profundidade dos olhinhos. Aqui é uma profundidade normal, tá, gente? É só passar com a linha ali algumas vezes para dar essa afundadinha no olhinho. E depois vamos colar aqui a meia pérola. Se você preferir, pode usar óleos resinados também. Para a bochecha do Papai Noel, vamos primeiro posicionar a barba ali só para delimitar e a gente saber aonde essa bochecha a gente vai ter que fazer para ela aparecer. Então, aqui eu estou utilizando a tinta de tecido, vou dar umas batidinhas ali na lateral, sempre tirando o excesso de tinta do pincel, tá, pessoal? E aí é só ir dando batidinhas até chegar ao tom de rosado desejado. Vamos seguir agora colando a barbinha, cole em etapas, começando pelo meio da barba e depois você cola aí as laterais. Como é uma peça bem pequena, tome sempre cuidado com o excesso de cola. Aqui eu vou colar também a sobrancelha do nosso Papai Noel, é só aquele recorte simples mesmo no feltro. E vamos fazer o nariz. Para o nariz eu tô fazendo aqui o ponto alinhavo em volta do nosso círculo de feltro. Vamos puxar essa linha depois de finalizar a costura e vamos colocar aqui um pouco de enchimento. Aqui, coloque o enchimento com uma quantidade legal, tá? Para preencher bem esse círculo. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Você passa ali 2 pontinhos de trava para segurar ali a sua costura. Aí sim, você vai finalizar o enchimento da peça e depois repasse a agulha em volta de toda a costura para poder fechar. E depois vamos dando pontinhos aí de um lado para o outro até fechar totalmente essa abertura. Isso vai garantir que o nariz ele fique bem redondinho. Quanto mais fechadinha essa parte de trás, mais redondinho vai ficar aí o nariz do seu Papai Noel. Depois, modele um pouquinho a peça, conforme eu tô fazendo aí no vídeo, e aqui já podemos fazer o arremate. É só dar aqueles pontinhos de arremate, bem simples na parte de trás, e sair com a agulha ali por dentro da peça para segurar essa linha. E aqui eu também vou fazer um rosadinho igual eu fiz na bochecha. Para o óculos, eu gosto bastante desse arame, eu uso aí bastante nas aulas. Então, é só fazer o círculo ali usando alguma coisa de molde, aqui eu estou utilizando a minha caneta. Faz a medição ali, né, da distância do olhinho e faz o segundo círculo. Então, aqui eu dou as voltinhas, eu deixo uma quantidade boa de arame e depois eu só aparo ali as sobras das laterais, tá? Eu gosto de fazer assim para ter uma segurança aí e não faltar arame. Ele vai ficar dessa forma, bem bonitinho. Para o gorrinho, eu optei aqui por usar um tecidinho. Então, antes de recortar o tecido, você vai riscar lá o seu molde direitinho. E depois você vai vir com a termolina leitosa e um pincelzinho e vai aplicar a termolina em todo o risco. Cuidado aqui só para não exagerar na quantidade de termolina, tá? Você vai espalhar bem sobre o risco do seu molde, esperar secar e depois você recorta normalmente aí, tirando o risco igual nós fazemos no feltro. Se você preferir, pode usar o termocolante aqui nessa etapa. Para a dublagem, eu vou utilizar cola de silicone fria, por isso eu fiz dessa forma ali no tecido antes de cortar. Então, aqui eu vou aplicar a cola no recorte de feltro e depois eu vou utilizar aqui um pedacinho de papelão que eu mostrei para vocês aí antes para espalhar um pouco essa cola. Só reparem uma coisa,
Aqui na parte, ó, das laterais eu não apliquei a cola e na parte de baixo eu apliquei a cola bem rente, tá bom? E vamos aqui agora posicionar o nosso tecidinho, espalhar bem essa cola. Vamos repetir do outro lado do gorrinho e esperar essa cola secar bem. Vai ficar dessa forma. Para o detalhe da barra, eu escolhi esse tecidinho felpudinho, mas eu confesso que ele desfia um pouquinho. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem usar, eu vou deixar o nome dele lá no material para vocês, mas pode substituir pelo feltro, tá? Então, é só colar ali dos dois lados, né, do gorrinho. Vamos colar aqui também a nossa fitinha, eu compro ela assim, ó, em rolinho. E aqui na hora de colar, só tomem cuidado, porque esse gorrinho, ele é tortinho. Então, se você colar na ponta, o seu pingente vai ficar torto. Você cola um pouquinho mais para baixo ali, como eu tô mostrando para vocês aqui no vídeo, tá certo? Então, posiciona ali com a cola, espera a cola secar um pouquinho e já vamos aplicar esse gorrinho na cabeça do nosso Papai Noel. Então, cola a parte da frente, cola a parte de trás bem alinhado, tá, gente? Para ficar bem bonito. E vamos fazer aqui o caseado. Vamos fazer o ponto caseado em volta aí de toda a parte vermelha, tá bom? Quando chegar ali na fitinha, o mesmo pontinho que fizemos lá na alça da xícara. E depois vamos fazer o caseado na parte branca desse tecidinho. Aqui na hora do arremate, eu já dei 2 pontinhos em cima do último ponto, entro com a minha agulha ali por trás do pontinho e saio à frente. Para o pompom, eu recortei o molde no mesmo tecido da barrinha do gorro, fiz o ponto alinhável em volta, igual fizemos no nariz, e vou fechar aqui a costura com 2 pontos de arremate. Não precisa colocar enchimento nesse pompom. E aqui eu já vou colar o pomponzinho na ponta ali do nosso gorrinho. Vamos aproveitar aqui já para aplicar também o óculos do nosso Papai Noel. Eu gosto de aplicar assim, ó, com pontinhos em locais estratégicos para segurar esse óculos no lugar. Então, use a cor de linha aí próxima da cor do óculos e do tom de pele do seu Papai Noel. Já vou colar aqui também o bigodinho e o narizinho do nosso Papai Noel. Aqui no nariz, pressione até a cola secar totalmente, tá certo? Agora, vamos fazer aqui o azevinho para decorar o nosso gorro. Aqui, para o bordado, eu optei por fazer apenas uma linha no meio da folha. Eu não vou fazer o bordado igual eu fiz lá na xícara. Então, só passei a linha ali e vou colar aqui as folhinhas. Vou juntar uma na outra ali pelas pontinhas e já vou colar no gorrinho do nosso Papai Noel. E vou finalizar aqui colando 3 meias pérolas vermelhas para ficar aí bem bonito e bem decorado esse nosso azevinho. Finalize colando o cabelinho ali da parte de trás e vamos agora fazer os detalhes. Esses vão ser os marshmallows aí do nosso chocolate quente. Então, eu apliquei a cola ali nessa parte do molde e vou sobrepor sobre o molde maior. Passo a chama do isqueiro em volta para selar e dar acabamento. E aqui eu vou fazer um pequeno esfumado com a tinta marrom. É a mesma técnica que nós utilizamos lá na bochecha do nosso Papai Noel, tá? Então, aqui vai fazendo aos pouquinhos, porque o marrom ele já pega mais rápido a coloração. E aqui no meio eu vou utilizar o agulhão e vou fazer a mão livre mesmo um desenho de um coraçãozinho. É só ir fazendo o contorno e depois ir preenchendo com a tinta marrom, que fica super delicadinho e bem bonitinho. A luvinha é bem simples de fazer, eu recortei o molde aqui da mãozinha 2 vezes e vou dobrar com a cola de silicone fria, lembrando que vocês podem utilizar sim o termocolante se vocês preferirem. Se ficar alguma rebarba, você recorta, passa a chama do isqueiro em volta e colo o detalhezinho aqui, que também é o mesmo material que eu utilizei para fazer lá os detalhezinhos do nosso gorrinho. Então, aqui eu vou aplicar com a cola quente, porque eu acho que vai ficar mais seguro. E agora vamos para a montagem. Aqui você tem a opção de deixar o Papai Noel com a barba de fora ou para dentro da xícara. Eu optei por colocar por dentro porque eu acho que fica mais bonitinho. Então, coloco um pouquinho de cola ali na parte de trás da cabeça, posiciono dentro da xícara e depois já posiciono as mãozinhas aqui do lado de fora. Depois de colar as mãozinhas, vamos seguir aqui colando os marshmallows. Eles não têm uma posição certinha, é só você ir posicionando, aplicando pinguinhos de cola e vai arrumando aí do seu jeitinho. Aqui é sempre importante tomar só cuidado com a quantidade de cola mesmo. Depois, ó, finalize a colagem, se você achar necessário. Eu vou aplicar um pinguinho de cola aqui na frente, ó, bem pouquinho, só para dar uma segurada.
E vou colocar um douradinho aqui com o relevo, mas é opcional, tá? Verifique se a parte de trás está bem colada. E aqui eu vou fazer os pontinhos de luz com a tinta branca que eu esqueci de fazer lá na frente, mas é opcional. Se vocês quiserem fazer, façam aí que fica super bonitinho. Vamos para as próximas peças. Aqui, para o detalhezinho da xícara, vai ser um presente. Então, eu recortei a mão livre aqui, ó, as fitinhas do presente, mas eu deixei uma medida lá no molde, caso vocês queiram riscar aí, mas cortar a mão livre, gente, é bem mais rápido, tá? Então, eu vou colar ele aqui cruzado, ó, no meio do presente, recortar os excessos das laterais e depois eu vou aplicar com ponto palito, igual fizemos lá no detalhe da xícara do Papai Noel. Aqui nosso presentinho eu fiz um lacinho, que também eu recortei a mão livre e deixei uma medida lá no molde, caso vocês queiram seguir, mas são riscos tão pequenininhos que eu acho mais rápido cortar a mão livre mesmo. Então, fiz um pontinho ali no meio, puxei a linha, vou dar um pontinho de arremate aqui na parte de trás desse lacinho, aparar ali se precisar, passar a chama do isqueiro em volta e depois vou fazer a montagem da xícara exatamente como eu fiz lá no Papai Noel e finalizar colando aí o nosso lacinho. E para dar mais um charme, eu coloquei uma meia pérola ali no meio do laço para dar um acabamento. A nossa bonequinha, ela vai ter uma franjinha e essa franjinha tem um cachinho ali na frente. Então, na hora de aplicar a cola, não vamos aplicar no cachinho nem nas pontinhas que passam ali da orelha. Posiciona a franjinha, ó, bem direitinho, o cachinho fica solto para não atrapalhar o bordado, a parte de trás fica assim. E aqui nós vamos bordar a boquinha com ponto atrás, mesmo pontinho que já usamos aí na aula anterior. E vamos depois fazer o mesmo processo que fizemos lá no Papai Noel, tá? Aqui eu já vou fazer a separação das orelhas e depois vou fazer o ponto caseado em volta de toda a parte do roxinho, começando ali bem dentro do cabelo. Para o arremate, ó, eu vou dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e vou entrar com a agulha ali entre os dois feltros e sair à frente e cortar a minha linha. E depois finalizo o caseado do cabelinho. Aqui o arremate, ó, eu já dei os 2 pontos ali em cima do último ponto e vou entrar com a minha agulha pelo pontinho, pela parte de trás e depois só cortar a linha. E aqui vamos seguir os processos de aprofundamento e colagem dos olhinhos. Para o bordadinho, ó, é bem simples, é só seguir o risco que nós fizemos, né, que vai estar lá no molde para vocês. Para a sobrancelha é um pontinho único e para os cílios é só seguir os pontinhos que nós fizemos e fazer a marcação dessa forma que eu tô mostrando para vocês no vídeo. Aqui eu tô utilizando a linha de meada, tá? Com 2 perninhas de linha na agulha, mas você pode usar a linha de costura também. Depois é só finalizar colando o cabelinho e fazendo as bochechas. Para o gorrinho aqui, eu vou utilizar um pompom desses que já vem prontos. E o nosso gorrinho vai ter essa estrutura diferente. A parte do detalhe branco é igual a que nós vimos lá no início. E aqui, como não vai ter a dublagem, eu vou fazer um reforço. Eu tô colando mais um pedacinho de feltro na parte interna do gorrinho. E aqui eu vou cortar, ó, um pouquinho as laterais, para não me atrapalhar ali na hora da costura. Depois, eu já colei aqui os detalhes de listras de um lado, vou alinhar bem o meu gorrinho e vou colar as listras do outro lado. Aqui eu estou aplicando a cola de silicone fria, só tome cuidado para não aplicar a cola nas laterais, tá? Para não atrapalhar a costura de vocês. E vamos repetir esse processo em todas as listras. Depois, vamos colar aqui na cabeça do nosso bonequinho, normal, e vamos fazer o ponto caseado em volta, igual fizemos lá na aula 1, e finalizar colando os detalhes. Aqui eu já vou colar o brinquinho, que é uma meia pérola, e no gorrinho, gente, eu não troquei a cor de linha na hora da costura, tá certo? No cachecol eu fiz o bordado, que é o mesmo da xícara, só que em tamanho menor. E aqui nós vamos dublar essa parte em cima de um feltro de cor diferente. Aqui eu estou utilizando vermelho e vamos esperar essa cola secar. A luvinha da mesma forma que nós já fizemos. Aqui nós vamos ter um outro docinho que eu vou chamar de pirulito aqui, tá? Em um deles eu fiz o bordado com um ponto atrás e no outro eu vou usar aqui uma espiral recortada no feltro. Então, vocês vão recortar ali, dar a volta e depois vão voltar retirando todo o risco de caneta. Esse é mais chatinho de fazer, mas o efeito fica bacana.
e depois é só colar aí sobre o recorte do feltro. Depois de fazer esses detalhes, vamos aplicar a manta. Aqui eu vou aplicar 2 camadas de manta em cada pirulito. Fiz o ponto caseado em volta e para dar acabamento eu vou utilizar aqui o ferro de passar, tanto assim em cima, né, para poder ajeitar a fibra, quanto nas laterais. Para o cabelinho da nossa bonequinha, eu recortei um retalhinho de feltro ali, ó, vou colocar na pontinha. Esse retalhinho é só para imitar uma xuxinha, para dar um acabamento, tá? É só colar, refilar como eu fiz aí, aplicar uma vez a manta na parte de dentro e fazer o pontinho caseado em volta. E aqui também eu não vou trocar a cor de linha, igual eu fiz lá no gorrinho, costurei com uma linha só. Aqui já deu tempo da nossa cola do cachecol secar, então eu vou refilar ali as laterais e na ponta eu vou deixar uma sobrinha de feltro. E nessa sobrinha das pontas eu vou fazer uns picotes. Aqui vamos já colar o cachecol na nossa bonequinha. Na hora de montar, só tomem cuidado, façam a medida antes, tá? Para saber se as perninhas do cachecol vão dobrar uma sobre a outra. Certifique que vai ficar espaço aí o suficiente para fazer essas dobraduras. Então, aqui eu colei a parte da frente, vou seguir colando a lateral e a parte de trás, sempre com pouquinha cola, tá, gente? E vamos fazer a montagem aqui da nossa xícara. Então, eu já vou colar aqui as mãozinhas e depois eu vou seguir colando aí a nossa bonequinha. Para o cachecol aqui agora, eu vou fazer essa dobradura que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo. E já vou aplicando a cola para fixar essa dobradura no lugar. E depois eu venho com o outro lado e dobro ali por cima. A colagem aqui dos pirulitos, vamos fazer da mesma forma que fizemos lá no Papai Noel, com os marshmallows. E aqui vamos seguir fazendo aquelas colagens de segurança, né, onde precisar. Aqui na parte de trás, ó, nunca esqueçam de ver se tá tudo bem coladinho. Aqui eu vou finalizar a colagem e já vou colar aqui também o cabelinho da nossa bonequinha aqui na parte de trás da cabeça. E para fazer o menininho é só não colocar o rabo de cavalo e repetir os outros processos. Tá bom? Vai ficar dessa forma. Aqui eu já deixei a xícara da Mamãe Noel pronta, então eu vou mostrar como eu fiz esse apliquezinho aqui, já aproveitando para fazer o nosso biscoito. Então, eu posiciono ali um recorte sobre o outro e vamos trabalhar aqui nas laterais com um ponto alinhavo, que é o mesmo pontinho que nós usamos para fazer o nariz do Papai Noel lá no início da aula. Então, vou fazer esse pontinho em volta de todo o coração. E aqui no meio, para fazer esse detalhe aí de estrela barra floco de neve, nós vamos dando os pontos assim, ó, bem simples, não precisa marcar com a caneta antes, tá? É só fazendo os pontinhos dessa forma que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo, que vai ficar super bonito. Então, faço meus pontinhos, arremato ali na parte de trás e pronto. Aqui eu vou aplicar mais uma camada de feltro para esconder essa costura e depois eu vou refilar esse feltro aqui, deixando uma bordinha na lateral para dar um destaque. Esses serão os nossos biscoitinhos. O processo de montagem da cabeça é o mesmo que vimos aí na aula anterior, tá? Aqui eu só vou finalizar a colagem desse cabelinho da lateral que ainda estava solto e vou colocar aqui a segunda franja. É só aplicar a cola ali na parte central, posicionar a franja e depois você finaliza a colagem nas partes aí que houverem necessidade. Aqui eu vou deixar essas lateraisinhas soltas para dar mais um charme. O coque é feito da mesma forma que nós fizemos lá na menininha e aqui o lacinho da mesma forma que nós fizemos também no presente da aula anterior. E o restante da aplicação aqui do gorrinho também vai seguir o mesmo processo. Para o detalhe do pescoço, eu optei por usar essa fita pompom, porque eu acho que ela tem super a ver com a personagem. Então, é só ir aplicando a fita em volta, aqui eu deixei o pompom voltado para cima, tá? Já vou encaixar ali na nossa xícara, colando só a parte de baixo, como a gente vem fazendo aí nas aulas anteriores. E depois eu vou colar aqui já a nossa mãozinha, né? E vamos posicionar esse cachecol aí, barra pompom, ali na parte de baixo, entre as mãozinhas. Então, a gente vai posicionando, vai colando ali as perninhas do pompom. Aqui eu já vou recortar o excesso da parte de baixo, porque aqui ficou muito comprido, não tem essa necessidade. E passo a chama do isqueiro, ó, bem rapidinho, para não ficar desfiando esse pompom. Vamos colar aqui os biscoitinhos, como já fizemos aí também nas aulas anteriores.
Vamos colar aqui também, eu achei que ficou vazio aqui essa parte, tá vendo? Então, eu vou acrescentar mais uns 2 pomponzinhos ali só para preencher. Depois disso, é só seguir fazendo os ajustes necessários aí de colagem. Aqui na parte de trás do biscoitinho também vou colar para ficar bem firme. E vamos finalizar aqui colando o coque da nossa Mamãe Noel e aplicando o lacinho na parte de trás para dar mais esse charme. Olha só que fofura que fica a nossa Mamãe Noel, gente. Olha que coisinha linda. Vamos agora para o nosso ginger. Já fiz aqui a marcação do roxinho. Eu sempre gosto de marcar a parte de cima, gente, quando são partes redondas, para depois eu não ter problema na hora de alinhar. Então, aqui eu posicionei, alinhei o roxinho na parte da cabeça, apliquei um pinguinho de cola só para segurar ali. Já vou colar a franjinha também. E para aplicar esse roxinho na cabeça, eu vou fazer aqui o pontinho palito, tá? O ponto palito eu vou fazer primeiro ali na parte caramelo, para deixar tudo bem presinho. Esse pontinho, lembrando que vai estar na playlist, que eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. E depois apliquei o cabelinho. E aqui vamos seguir os mesmos processos que já vimos anteriormente aí, da manta, do gorrinho, tá bom? Tudo da mesma forma que nós já vimos anteriormente. Aqui para a xícara eu já fiz a aplicação do pirulito com ponto palito. E para o detalhe aqui eu estou utilizando a linha de meada com 4 pernas de linha na agulha para fazer aquele detalhe em espiral do nosso pirulito. Tá? Então, essa foi a forma mais prática que eu encontrei, vai ficar super delicado e bem bonitinho. Depois de finalizar, eu fiz também a aplicação das folhinhas, detalhe vermelho, exatamente como fiz lá no Papai Noel, e faço a montagem da xícara. A gravatinha, da mesma forma que nós já vimos aí nas aulas anteriores, eu só apliquei um botãozinho. E vamos agora aqui fazer o nosso biscoito canudo. Então, aqui eu recortei o palito de dente para encaixar dentro do nosso molde, né? Vou aplicar a cola bem na bordinha ali, posicionar o palito e depois vou aplicar mais um pouquinho de cola e vamos enrolando esse palito no nosso molde até que ele fique bem encaixadinho, tá? Vamos finalizar a colagem ali na pontinha, sempre com pouca cola, tá, gente? Eu vou sempre frisar isso, que cola quente é danada para manchar nossas peças. Aqui eu vou dar um pontinho discreto ali na parte de trás do nosso biscoito e vou dando a volta com a linha. Aqui você use uma linha num tom mais claro, no feltro marrom, né? Para dar um destaque. E vamos finalizar aqui com 2 pontinhos de arremate bem discretos na parte de trás. E depois é só entrar com a agulha ali, ó, em qualquer lugar da peça, sair à frente e cortar a linha. E aqui eu já vou adiantar alguns processos. Eu vou mostrar para vocês só um detalhe aqui, ó. Na parte de trás não vai ter o cabelinho, então eu vou fazer o arremate da linha dessa forma, dando um nozinho e voltando com a agulha no mesmo furinho que nós entramos, escondendo o nozinho dentro da peça. Corto a linha e para esconder agora esses pontinhos, ó, você raspa a agulha no feltro que ele vai disfarçar bem esses pontinhos. Vamos fazer agora a montagem do nosso ginger, colando ele ali, ó, na nossa xícara. Vamos colar a gravatinha também, que essa gravatinha é todo o charme aí do nosso ginger. E vamos colar os nossos biscoitinhos. Aplique a cola ali só um pouquinho na parte de baixo e posicione os biscoitinhos aí da forma que você achar melhor. Depois, finalize a colagem aonde for necessário, que eu vou aplicar mais um pouquinho na gravatinha para ela ficar bem presinha. E para dar mais um charme aí no nosso gingerbread, eu vou aplicar aqui um glitter, um esmalte com glitter que eu vou deixar para vocês lá no material o nome. O nosso bonequinho de neve segue aí a mesma montagem que nós já vimos anteriormente. Ele vai ter esse narizinho, ó. Ele é bem pequenininho, mas eu vou fazer um bordadinho aqui para imitar aquelas marcações que a cenoura tem. Então, é só ir dando pontinhos simples. Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, porque é uma linha mais delicada. Finalizo com 2 pontos de arremate na parte de trás, tá? Então, eu tô usando essa linha aqui, que é uma linha mais delicada. E vamos fazer a dublagem desse nariz. Aqui eu fiz a dublagem com a cola de silicone fria, esperei a cola secar e refilo ali em volta e depois aplico a chama do isqueiro para dar acabamento. E aqui já vamos colar esse narizinho que é o charme aí do nosso boneco de neve.
Colado o narizinho do nosso bonequinho de neve, vamos seguir aqui para a xícara. Então, eu fiz a aplicação com ponto palito da nossa árvore. Esse detalhe aí transpassado eu fiz igual o pirulito do Ginger e a estrela igual nós fizemos na aula da Mamãe Noel. Aqui para as bolinhas de Natal, eu estou utilizando a linha de meada, linha dupla na agulha, e vou utilizar aqui o pontinho nó francês, que é um ponto bem delicado e funciona bem para essas peças. Aqui eu dei 5 voltinhas com a linha na agulha, e esse pontinho, caso você tenha dúvida, também já ensinei aqui no canal, reforçando que a playlist com pontos de costura que eu uso vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, finalizo aqui a aplicação, arremato na parte de trás aí com 2 pontinhos, sempre para segurar bem, e seguimos todos os processos que nós já vimos aí anteriormente. O detalhe do nosso bonequinho de neve são barrinhas de chocolate. Então, aqui você vai ter o molde maior e vai ter esses quadradinhos que nós vamos aplicar com um pinguinho de cola de silicone fria, ali alinhadinhos, tá? Eu vou utilizar uma linha de costura aqui num tom bem próximo do feltro, não é igual, mas é bem próximo. E vou trabalhar com um ponto atrás aqui nessa região central, fazendo nosso pontinho atrás, que a gente já viu aí nas aulas anteriores, e vou passar ele também transpassando ali no meio. E depois eu vou seguir em cada pedacinho desse, cada quadradinho, e vou fazer 2 pontinhos retos ali, só para fazer uma marcação, um detalhe aí nessa barrinha, tá bom? Então, vou seguir fazendo isso em toda a peça. E depois eu vou fazer a dublagem com a cola, igual a gente tá fazendo aí anteriormente, igual eu fiz aqui no narizinho do nosso boneco de neve. E o resultado fica lindo. Vamos seguir aqui agora fazendo o nosso cachecol. Começa encontrando o meio do molde e depois vamos colar. Vamos dobrar o primeiro lado ali para o meio do molde. Vamos seguir fazendo isso em todo ele. E depois vamos colar o outro lado também, jogando ali para o meio. Aqui eu estou utilizando a linha de meada com 4 pernas de linha da agulha. Se você quiser, pode bordar aqui o ponto atrás nessa parte, mas não tem necessidade. Faz dessa forma que eu tô fazendo aí no vídeo que vai dar certo e é bem mais rápido. Então, eu só vou dando voltinhas com essa linha, ó, pela frente e vou travando a minha linha na parte de trás, tá? Dessa forma, nós vamos ter o efeito aí de listras. O resultado final será esse aqui, ó, tá? Vamos agora para a montagem, vamos colar o cachecol ali na cabeça do nosso boneco de neve. Reparem que eu não deixei espaço ali para a lateral, né, desse primeiro lado que eu tô colando, porque a dobradura dele aqui vai ser um pouquinho diferente que nós fizemos aí nos bonequinhos anteriores. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a dobradura no cachecol, ficando apenas uma perninha para frente. Depois de achar a posição certinha da dobradura, já faça a colagem para segurar ali no lugar, colhe ali na parte de trás, na parte da frente, para que a dobradura não saia do lugar, tá certo? Para dar acabamento ali na parte de baixo, eu vou utilizar uma fita pompom, porém, antes de colar a fita, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, para que eu fique realmente só com o pompom ali mais aparente. E depois é só ir colando esse pomponzinho em volta ali daquela pontinha do cachecol que ficou solta, tá? Cuidado aqui com a cola, para não vazar. E na parte de trás, ó, é só recortar o excesso depois de finalizar a colagem. A montagem aqui é a mesma que nós já vimos anteriormente, mas eu tô mostrando aqui para vocês sempre, para que caso tenha alguma dúvida, tá? Vocês possam ver aí a montagem. Vamos colar os chocolatinhos ali nas laterais, vamos colar aqui também agora a frente do cachecol e finalizar as nossas colagens aí aonde for necessário, para que a nossa peça ela fique bem acabada e bem coladinha. E o nosso boneco de neve está pronto, vamos agora para a montagem da nossa última peça. Aqui eu já apliquei o círculo de feltro com ponto palito, fiz o lacinho, medi ali e fiz um risco à mão livre com a caneta fantasminha. E depois eu fiz o bordadinho com ponto atrás, essa linha aqui de destaque com 4 pernas de linha na agulha. E aqui, para dar mais um detalhezinho, que isso aqui vai ser uma bolinha de Natal, eu fiz uns bordadinhos aqui com a linha branca de destaque, como se fossem os desenhozinhos mesmo da bolinha de Natal. Vocês podem ver aí que são pontinhos super simples, tá? Não tem mistério. E depois a montagem é a mesma. O cachecol é o mesmo que nós vimos na aula anterior.
Os chifres já foram dublados da mesma forma que nós fizemos o nariz do nosso bonequinho de neve. O gorrinho aqui também se repete. E o nariz nós vamos dublar também da mesma forma que nós fizemos aí o nariz do nosso bonequinho de neve. As orelhas, nós só vamos aplicar o detalhezinho de destaque ali no meio. E vamos agora para a montagem do rostinho. Então, aqui eu marquei a parte de cima e já alinhei o rostinho. E vou fazer a aplicação aqui com o pontinho palito. Depois, eu vou fazer aqui o bordado do nosso focinho. Vou mostrar esse bordadinho para vocês. Esse pontinho aqui também não tem mistério, é o ponto atrás, tá? Nosso pontinho que a gente usou bastante aí durante a aula. Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvida, podem visitar lá a nossa playlist de pontos de costura, para tirar dúvida de vocês. Depois de finalizar aqui o pontinho, eu fiz o enchimento, vou fazer o ponto caseado em todo o feltro caramelo e depois vou fazer o caseado em volta do roxinho ali. O restante dos processos aqui vão se repetir. Vamos aqui colar o narizinho da nossa rena, esse narizinho vermelho bem bonito. E depois vamos seguir aqui colando as orelhas nos chifres da nossa rena. Então, com um pouquinho de cola, a gente posiciona a orelhinha e depois eu vou colocar um acabamentozinho também aqui na parte de trás, igual fizemos no cabelinho lá da aula da nossa menininha, tá? Então, aqui eu só colei e recortei os excessos e vamos agora colar esse conjunto ali fora do gorrinho. É só aplicar a cola quente, posicionar atrás do gorrinho e esperar essa cola secar totalmente. E tomem cuidado para colar bem alinhado aí essas peças. E o restante da montagem aqui é a mesma que nós já vimos anteriormente. O pirulito, ele foi dublado da mesma forma que nós fizemos o nariz. E para o detalhe aqui em espiral, eu optei por fazer com essa linha, que é uma linha mais grossinha. O nome é linha Cleia, tá? É só colar a pontinha na parte de trás e dando a volta em todo o pirulito e finalizar ali também na parte de cima. E aqui para decorar você pode colar folhinhas, meias pérolas, que vai ficar aí a seu critério de decoração. Vamos colar aqui as nossas bengalinhas, né, açucaradas, finalizar toda a parte de colagem e aí a nossa peça estará pronta, gente. Olhem só que coisa mais linda! E finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as peças por aí. E se fizerem, é claro, não esqueçam de me marcar nas minhas redes sociais para que eu possa conhecer aí um pouquinho do trabalho de vocês. Obrigada por assistir a aula até aqui e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!